Saravá fraterno a todos. Mais um encontro agradável aqui do canal Portal de Aruanda. Para quem está acessando o canal pela primeira vez, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou o Marcelo Gutierrez, sou o dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada e um sacerdote de Umbanda. Bom, pessoal, hoje o tema que eu vou abordar aqui é um assunto que eu já fiz no passado um vídeo falando sobre ele, mas resolvi agora fazer um outro vídeo, falar com um pouco mais de didática sobre o assunto mediunidade de prova e mediunidade natural. Esse é o tema do canal Portal de Aruanda de hoje. Olá, meus amigos, meus seguidores, pessoal que assiste o nosso programa. Antes de mais nada, eu quero sempre agradecer. Gostou dos vídeos? Compartilhe, se inscrevam no canal, deixe o like ali, que isso é muito importante para a continuidade do trabalho, para o desenvolvimento do nosso canal, para que a gente possa cada vez melhorar os dispositivos do nosso ambiente, do nosso canal, para que nós possamos assim trazer sempre temas construtivos, bem elaborados, justamente para contribuir para a emancipação das consciências. Vamos lá. O assunto mediunidade, como eu sempre costumo dizer na maioria das aberturas dos meus vídeos, a infinidade de literatura, aí as mídias disponíveis na internet estão sempre à disposição, evidente, para as pessoas que querem estudar. Eu costumo aqui colocar assuntos que estejam de uma forma ou outra ligados à minha experiência de quase 35 anos aí de mediunismo, né? A mediunidade de prova e a mediunidade natural. O que seria isso, né? Bom, mediunidade é uma intermediação, assim como já falei em outros vídeos, entre nós encarnados e as outras dimensões, as outras inteligências que vibram e que habitam nas outras dimensões, as dimensões a partir da quarta dimensão, que já nós temos aí a manifestação espiritual. Nós estamos na terceira dimensão. E quando nós encarnamos, nos é dada pela providência divina ferramentas para que nós possamos desempenhar aqui os nossos compromissos, né? Compromissos com a nova jornada, com a nova encarnação pelo qual nós estamos aqui nesse momento. Alguns têm mais atribuições, outros menos atribuições, e aí nós temos as variações de graus mediúnicos entre um e outro. Para entender melhor o que é a mediunidade, é preciso que a pessoa entre no universo do mediunismo, para que ele possa procurar aumentar ainda a sua capacidade, aumentar cada vez mais a sua capacidade de interatividade com essa faculdade. É um fenômeno. A mediunidade nada mais é do que um fenômeno que para muitos não é explicado de forma palpável em A mais B mais C. A mediunidade ela é um procedimento de uma faculdade paranormal que nós carregamos dentro da encarnação, como eu estou dizendo, para com a nossa comunicação com outras dimensões. A mediunidade de prova e a natural, a diferença variável entre elas, primordial, fundamental, é que a de prova
nos é concedida, nos é emprestada pela providência divina para nós trabalharmos aqui no nosso autoburilamento, o nosso refazimento, a nossa evolução espiritual. Então, para aquele que tem mais níveis de mediunidade, mais graus mediúnicos, ou seja, mais mediunismo, mais mediunidade, não é porque o cara é melhor do que o outro. Isso não o faz melhor do que ninguém. Ele, quanto mais, que seja até para um bom entendimento sobre o assunto, quanto mais mediunidade você tem, mais é o seu compromisso com o astral, com as coisas espirituais, né? Então, se nós não desempenharmos a função da mediunidade de forma coerente, de forma equilibrada, racional, muitas vezes, nós vamos responder consequentemente por isso. Quando nós desencarnarmos, porque nos é dada a missão, e essa missão tem que ser cumprida. Se você cumpre ela mal ou utiliza mal dessa mediunidade que você tem, você responderá consequentemente por isso quando estiver no tribunal diante dos organizadores do karma. São os agrupamentos, são os mestres que vivem na espiritualidade e que regem esse procedimento das encarnações para aqueles que têm os seus compromissos e que não cumprem. Então, mediunidade é coisa séria. A mediunidade de prova, ela pode ser perdida? Essa é uma pergunta. Ela pode. À medida do tempo, se você não utiliza bem dessa faculdade que lhe foi emprestada, ela não é sua, ela pode ser retirada, sim, de você, deste médium. E muitas vezes, alguns médiuns, por ter utilizado de forma equivocada a sua mediunidade, ele com o tempo perde força. E essa perda é uma consequência do mau hábito mediúnico, do mau uso da faculdade, e onde acarreta para muitos médiuns que começam a fazer bobagens, começam a inventar moda, começam a fazer coisas que não são amparadas pelo astral superior. Esses são alguns indícios de que aquele médium que de um determinado momento era maravilhosa, as suas percepções, a sua clarividência, a sua vidência, a sua incorporação, até mesmo a sua psicografia, essa pessoa às vezes começa a perder essa potencialidade por conta, infelizmente, de vaidade, de sentimentos baixos, onde ele acaba ocasionando uma falta de confiança perante a espiritualidade superior, e ele acaba perdendo potencialidades mediúnicas. E aí ele começa a inventar, onde começa a ver algumas coisas que não tem nada a ver, que não tem vocabulário, que não tem fundamentação nas mensagens, ou que são coisas que são discrepantes e que nada tem a ver com uma mensagem polida, proveniente das esferas maiores e da espiritualidade superior. Muito disso acontece quando se perde a força mediúnica. Ou em alguns outros sentidos também nós percebemos associações com o astral inferior, onde esse médium começa a ser regido e se tornar um fantoche do baixo mundo espiritual. E aí começa também a perder o mediunismo, mas por sua vez ele começa a ser regido por forças espirituais oriundas do astral inferior, que também atrapalham demasiadamente a sua missão. Tudo isso é acarretado
perante o mau hábito, o mau uso da mediunidade, ou a invenção de moda, ou coisas que não são inerentes ao procedimento da mediunidade de prova, aquela que lhe foi concebida para o seu trabalho, para o seu aprimoramento, para a sua evolução espiritual. Ou seja, ela é emprestada, ela não lhe pertence. Então, saiba utilizar daquilo que lhe foi concebido para o seu trabalho, a ferramenta que foi dada a você para você trabalhar em prol da caridade, em prol da ajuda ao próximo, em prol da sua evolução. Isso é mediunidade de prova, ou seja, é prova mesmo. Foi lhe dado para você trabalhar e desenvolver o seu caminho na sua trajetória de evolução espiritual. E a mediunidade natural, essa já é uma mediunidade onde pouquíssimas figuras, pouquíssimos seres espirituais a possuem. É a mediunidade de conquista, é aquela que é conquistada pelo seu mérito, aquela que é sua, que pertence àquele espírito. Uma prova da existência da mediunidade natural é a mediunidade do Cristo, de Jesus Cristo, do Mestre Jesus Cristo. Essa é uma mediunidade dele, natural, pertencente aos avatares, aos espíritos de grande envergadura, aos espíritos missionários, aqueles que vêm ao planeta, vêm ao mundo com missões relevantes, aqueles espíritos que deixam um legado, que quando vêm promovem grandes trabalhos, que deixam para nós um legado fantástico, magnífico, que deixam para a posteridade e para os seus agrupamentos, para a civilização como um todo, trabalhos relevantes que marcam para sempre e nunca são esquecidos, que fazem curas maravilhosas, que deixam ensinamentos, que deixam realmente um fantástico e primoroso legado para as suas coletividades. Esses são os médiuns naturais, aqueles que vêm ao mundo com as missões pré-estabelecidas já para deixar para nós a luz, o entendimento, o engrandecimento e a evolução daqueles pelo qual se submeteram aos seus ensinamentos. Essa é a mediunidade natural. Então, gente, praticamente não temos médiuns naturais hoje em dia, né? Nós temos muitos com mediunidades de prova, inclusive eu, que nós temos que cuidar bem dessa faculdade, dessa ferramenta que nos foi concedida e procurar trabalhar sempre em prol do nosso aprimoramento e do nosso próximo. Ok, gente? Eu deixo aqui mais um abraço, um desejo de muita luz a todos que me assistem. Eu estou sempre aqui, todas as sextas-feiras, impreterivelmente, a partir das 20 horas, trabalhando dentro da choupana do Cacique Pena Dourada, meu pai espiritual, para ajudar o nosso próximo na medida do possível, naquilo que nós podemos e que está ao nosso alcance. Estou aberto aqui para mais perguntas, dúvidas e até mesmo divergências, sempre prevalecendo um bom senso, e que Oxalá abençoe a todos, muita luz, muito axé, meu saravá fraterno, e até o próximo encontro nesse canal.